monstro da matemática tá chegando, beleza? E ao me ver, vocês já sabem que a matemática vai fluir pelo ar, né? É isso aí, galera. Aula de hoje vamos falar sobre números decimais, certo? Presta bem atenção, né? É importante trabalhar com números decimais. Nós vamos ver os conceitos básicos e, obviamente, as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, beleza? Bom, primeiramente, para a gente entender o que é um número decimal, de onde ele vem, como ele é formado, né? Vamos entender o conceito, certo? Então, gruda o olho aqui comigo, ó. Quando nós falamos número decimal, na realidade, nós estamos nos referindo a uma fração decimal, certo? Um número decimal, ele vem de uma fração decimal. E uma fração decimal, ela é identificada pelo fato de que o denominador sempre vai ser uma potência de base 10, beleza? Então, o denominador é sempre uma potência de base 10. Por exemplo, 2 sobre 10, 31 sobre 100, 7 sobre 1000, né? 2 sobre 10, esse 10 no denominador é a mesma coisa que 10 elevado a 1. É uma potência de 10. O 31 sobre 100, o 100 no denominador é a mesma coisa que 10 ao quadrado, 10 elevado a 2. E o 7 sobre 1000, o 1000 no denominador é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Então notem que todos os denominadores são potências de 10, ok? Então isso é uma fração decimal. A fração decimal, que é o que vai originar ao nosso número decimal. Então o número decimal, ele tem na vírgula o seu separador decimal. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Por exemplo, 281 sobre 100 é uma fração decimal, né? Tá muito claro aí que o meu denominador é uma potência de base 10. Tranquilo? Então o que é que eu faço? Quando eu divido 281 por 100, isso vai ser igual a 2,81. O que isso quer me dizer? Que 2,81 eu tenho a parte inteira, que é o número 2, são 2 inteiros, certo? E o 0,81 é a parte decimal, são 81 centésimos, certo? 81 centésimos, porque ele está sobre 100, beleza? Então 281 sobre 100 eu posso separar em 200 sobre 100 mais 81 sobre 100, 200 sobre 100 dá 2, e 81 sobre 100 é exatamente a minha parte decimal, porque ela não é inteira, é 81 centésimos. Então eu tenho 2 inteiros e 81 centésimos, beleza? 2,81. Então a vírgula dentro do número decimal, ela sempre vai ser utilizada para separar a parte inteira da parte decimal, correto? Continua comigo. Na transformação de uma fração decimal para um número decimal, a quantidade de casas decimais tem que ser igual à quantidade de zeros no meu denominador. Por exemplo, eu vou transformar um número decimal para uma fração decimal. Então eu tenho 2,357, né? Nós podemos contar aí 3 casas decimais, que é o 357. Então quando eu transformo isso em uma fração, se eu tenho 3 casas decimais, eu tenho que ter 3 zeros no meu denominador. Então vai dar 2.357 dividido por 1000. Da mesma forma,
Se eu quero transformar uma fração decimal em um número decimal, como por exemplo 387 sobre 100, né? Se eu tenho 100, eu tenho 2 zeros no denominador. Esses 2 zeros, eles têm que se transformar em 2 casas decimais. Então, a quantidade de zeros no meu denominador tem que ser igual à quantidade de casas decimais no meu número decimal. Então vamos lá, pessoal, imaginem essas situações. Olha só, eu tenho aqui 1327 sobre 100, ok? Isso aqui é uma fração decimal, é uma fração de base 10, porque 100 é 10 ao quadrado. Então esse camarada, o que é que foi que nós acabamos de ver? Não é? A quantidade de zeros no meu denominador é a quantidade de casas decimais do número decimal. Então na transformação dessa fração decimal para um número decimal, isso aqui vai ser 13,27. Ok? 2 zeros, 2 casas decimais. Tudo certinho? Vamos ver aqui um outro exemplo agora. Ó. 432 sobre 1000. Beleza? Então, 3 zeros, eu vou ter que ter 3 casas decimais no meu número decimal. Então, transformando a fração decimal para o número decimal, dá 0,432. 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 zeros. Beleza? Agora vamos fazer o contrário, tá? Nós vamos ter um número decimal para transformar em uma fração decimal. Então, olha só, eu tenho aqui 5,27, certo? Aqui eu tenho 2 casas decimais. Eu vou ter, então, 2 zeros no meu denominador. Então, aqui vai ser 527 sobre 100, ok? 2 casas, 2 zeros. Um outro exemplo. Vamos lá, atenção, ó. 124,9. Beleza? Eu tenho uma casa decimal. Então eu vou ter um zero. Então 1249 sobre 10. Um zero, uma casa. 2 zeros, 2 casas. 2 zeros, 2 casas. 3 zeros, 3 casas. Então essa é a nossa regra de transformação de uma fração decimal para um número decimal, ou vice-versa. Beleza? A quantidade de zeros no denominador é igual à quantidade de casas decimais. Para trabalhar as operações com números decimais, aí a gente não vai perder tempo não. Vamos para o quadro, certo? Fica mais fácil na prática, beleza? Mas as operações são as de sempre, né? São as triviais. Nós temos as 4 operações. Primeiro nós vamos ver adição e subtração, que são análogas, né? Adição e subtração. Depois vamos ver a multiplicação e por último vamos trabalhar também a divisão. Beleza? Fica comigo agora que nós vamos para o quadro. Vamos para o quadro? Vem comigo! A soma e a subtração são operações análogas. Então vamos fazer aqui exemplos das duas operações, beleza? Por exemplo, ó, 2,8 menos 1,35, certo? Eu tenho que pôr vírgula embaixo de vírgula. Então eu tenho 2,8 menos 1,35. Certinho? Lucas, está faltando um número aqui. Não tem problema. Completa com 0. Certo? E agora vamos fazer a operação. Como é que vai ficar esse cara? Atenção, ó. 0 não dá para subtrair de 5. Então eu vou pedir emprestado, né? 7,5.
e 10. Agora sim, tá morto. 10 menos 5 dá 5, 7 menos 3 é 4, 2 menos 1 é 1. Beleza? Então a gente pega do número seguinte para poder complementar e efetuar a subtração como a gente faz numa subtração normal. E a vírgula, ela desce alinhada, vírgula embaixo de vírgula, ok? Vamos ver um outro exemplo? Atenção agora, ó. Vamos fazer uma soma. 7,98 mais 4,35, ok? Vírgula embaixo de vírgula. Então eu tenho 7,98 mais 4,35. E aí nós somamos direto. 8 mais 5, 13. Opa, sobrou 1. Vai para a casa seguinte. 9 e 1, 10 e 3, 13 de novo. Opa, sobrou 1 de novo. Vai para a casa seguinte. 1 e 7, 8 e 4, 12. E a vírgula desce seguindo a sequência, vírgula embaixo de vírgula. Então 7,98 mais 4,35 é 12,33. Vamos fazer mais uma para fixar? Vamos fazer mais uma. Atenção, ó. Eu tenho 5 menos 1,38. Lucas, agora lascou, velho. Lascou, a cuca rachou. Porque não tem vírgula. Tem vírgula sim. 5 é a mesma coisa que 5,00. O zero depois da vírgula, ele pode ser ignorado. Então o 5 e o 5,00 é o mesmo número, certo? Tem a mesma representatividade. Então você vai pegar o 5,00 e subtrair de 1,38. Vírgula embaixo de vírgula. Segue o mesmo procedimento do exemplo anterior. Não dá para subtrair 0 de 3 nem 0 de 8. Então eu vou pegar aqui do 5, vai ficar 10. Do 10, tiro 1 também para o outro, vai ficar 9. Então, 10 menos 8 dá 2. 9 menos 3 dá 6. 4 menos 1 dá 3. 5 menos 1,38 é 3,62. É o mesmo procedimento que a gente faz quando estamos resolvendo subtração com números inteiros. Se não dá para efetuar a subtração, você pega uma dezena, pega uma centena, pega um numeral da casa seguinte para poder fazer a complementação. Tranquilo? Aqui, por exemplo, eu tenho um décimo, né? Um centésimo, então aqui eu tenho um centésimo, eu pego um décimo, aqui o décimo eu pego a unidade, e assim você vai pegando da casa seguinte para poder efetuar a sua operação. A multiplicação com decimais também é feita de forma direta, certo? Preste atenção, ó. Eu tenho aqui 2,3 vezes 1,4. Ignora a vírgula, ignora, vamos multiplicar. 4 vezes 3, 12, vai 1, certo? 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. 2, 12, vai 1, 3. Na hora de colocar a vírgula aqui na multiplicação, nós vamos prestar atenção agora nas casas decimais dos números envolvidos. Eu tenho uma casa do 2,3, uma casa do 1,4. Então aqui eu tenho uma casa decimal, certo? Aqui também eu tenho uma casa decimal. Então, uma casa e uma casa, no final nós temos que ter duas casas decimais. Então, se são duas casas decimais, uma, duas, tá aí a minha vírgula, 3,22. Beleza? Agora vamos ver um outro exemplo. Eu tenho 4,21 vezes 2,1. Beleza? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Notem
eu esqueci a casa decimal. Esqueci. Para mim não importa. Multipliquei normalmente. 1, 2 mais 2, 4. 8, 8. Agora atenção. Atenção. Eu tenho aqui duas casas decimais. E eu tenho aqui uma casa decimal. Então, no total, eu tenho 3 casas decimais. Logo, 1, 2, 3, 8,841. Beleza? Então, você multiplica naturalmente, ignorando que a casa decimal existe. No final, você soma as casas decimais envolvidas e você vai colocar embaixo o resultado dessa soma. Tudo certinho? Vamos para outro quadro. Na divisão, aí é um macete, tá? Veja só. Nós temos aqui, por exemplo, 3 dividido por 1,5. Certo? Então tá aqui. 3 dividido por 1,5. O macete é você igualar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu também vou pôr uma casa decimal em cima. Nós já vimos que o 3 é a mesma coisa que 3,0, né? O 0 à direita da casa decimal, ele não tem valor significativo. É igual ao 3. Então, 3,0 sobre 1,5. Quando você iguala as casas decimais, você anula as casas decimais. Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 15, que vai ser igual a 2. Então, 3 dividido por 1,5 vai ser igual a 2, certo? Lucas, e se tiver alguma coisa mais difícil? Vamos lá, por exemplo, 3,7 dividido por 2,13. Mesma coisa. Vou pegar 3,7 dividido por 2,13. Vou igualar as casas decimais. Então, ó, põe um 0 aqui, não tem problema. Já falamos, o 0 à direita da vírgula não tem valor significativo, certo? Então, cancela a casa decimal, duas casas. 370, 213. E aí você efetua a divisão de números inteiros que você já conhece de forma direta. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,73, tá? Essa divisão é um número infinito, é uma dízima periódica. Eu estou colocando aqui apenas uma aproximação. Então, sempre que for a divisão, ó, você completa ou o numerador ou o denominador, de modo que você iguale as casas decimais, e aí você passa a ter valores inteiros e fazer divisão com inteiro, aí você já sabe. Então é isso aí, galera. O que nós vimos hoje? O combo de números decimais. Primeiro, que uma fração decimal, ela tem no denominador uma potência de 10. Depois, que a vírgula é utilizada como separador decimal nos números decimais. Depois, adição e subtração é feita com vírgula embaixo de vírgula e faz a adição e a subtração naturalmente. A multiplicação, você soma as casas decimais para colocar no resultado, beleza? Soma as casas e coloca no resultado e multiplica normalmente. E por último, na divisão com decimais, o que é que nós fazemos? Igualamos a quantidade de casas decimais do numerador com o denominador. Beleza? De novo, fração decimal, denominador com potência de 10. A vírgula é o separador decimal dentro dos números decimais. Adição e subtração, como se faz? Põe vírgula embaixo de vírgula e faz a adição e a subtração normalmente. Multiplicação, multiplica normalmente como qualquer outra,
soma a quantidade de casas decimais e coloca no número final. E por último, a divisão iguala a quantidade de casas decimais do numerador e do denominador, e aí você pode eliminar a vírgula e efetuar a divisão como se fossem números inteiros. Belezinha? Então é assim que a gente trabalha com números decimais e é assim que se torna mais simples, fluido, quando você mexe com números decimais utilizando essa sequência, utilizando essa lógica matemática. Lucas, tem outros métodos. Eu pesquisei por aí e vi formas diferentes de resolver. Não tem problema, gente. É isso que é o bonito da matemática, não é? Tem várias formas. Essa é a minha dica, esse é o meu método para vocês. E cada um tem a liberdade de trabalhar como achar melhor, desde que seja, obviamente, a forma correta. Tudo certinho? Beleza? Dica do monstro, como sempre, volta à aula, refaz as questões, depois confere a resposta para poder adquirir aquela confiança monstra, né? Aquela confiança de campeão, beleza? E aí, obviamente, vocês não se veem livre de mim, ninguém se vê livre do monstrinho, o pessoal tem ânsia, eu quero monstro, eu quero mais monstro. Por hoje, a gente fica por aqui, mas obviamente, na próxima aula vai ter muito mais. Fica por aí, beijo do monstro, fui!